vocês já sabem, eu estou um pouco mais otimista a respeito de queda de juro americano e possíveis consequências para os ativos mundiais. Mas eu percebo que nem todo mundo está otimista igual a mim. Inclusive tem muita gente preocupada com o Brasil, com o fiscal e quer investir lá fora para diversificar os investimentos. Então hoje eu vou dar para vocês 2 ativos de renda fixa que eu gosto na hora de investir lá fora. Vamos comigo? Então é isso, pessoal. Eu acredito que as taxas de juros americanas vão cair ao longo do segundo semestre desse ano. E isso deve fazer com que vários ativos, tanto de renda fixa lá fora, pré-fixados, né, quanto bolsa, quanto países emergentes, performem melhor com uma taxa de juro mais normalizada ao redor do mundo. Mas aqui no Brasil a gente anda tendo problemas. Então tivemos a alteração da meta fiscal de 2025, ao invés de superávit, teremos 0 de resultado fiscal de meta, né? O resultado fiscal efetivo esperado pelos economistas é de déficit ainda para 2025. E além disso, tivemos a alteração aí do presidente da Petrobras, né, para uma nova pessoa que está mais ligada aí ao governo, enfim. E toda essa questão de não aumentar os preços da gasolina e ingerência política na Petrobras como um todo. Então essas questões estão criando dúvidas nos brasileiros e nos investidores a respeito de se eles deveriam mesmo investir em renda fixa no Brasil ou não, o que leva a gente para uma sugestão de diversificação, né, de uma parte da sua renda fixa para fora. Porque lá fora você também se beneficiaria de uma queda de juro americana, mas você não teria o risco político e fiscal brasileiro. E uma solução que eu gosto muito é investir em empresas brasileiras lá fora. Por quê? As empresas brasileiras não são conhecidas lá fora como são conhecidas aqui. E tem muitas empresas que a gente gosta bastante, mas que lá fora elas têm um rating brasileiro. E pelo Brasil não ser investment grade, essas empresas também são consideradas não investment grade, então são consideradas high yield, né? Alto risco. Só que aqui no Brasil a gente sabe que elas não são alto risco, são empresas mais conservadoras. Então hoje eu vou dar 2 exemplos para vocês de corporate bonds, ou seja, títulos de dívida negociados em dólar, né, na bolsa americana, que você pode comprar abrindo uma conta lá fora e investindo diretamente nesses ativos, que quem emite são empresas brasileiras. Então são corporate bonds emitidos lá fora, mas são títulos de dívidas de empresas brasileiras, tá? Negociados em dólar. A minha primeira sugestão é Redditor. Para você ter uma noção, um corporate bond da Redditor com vencimento em 2030, em janeiro de 2030, tem uma taxa hoje de 6,46%. Então você vai ganhar 6,5% em dólar, né? Então uma taxa alta, o mercado deve estar em torno de 4,5% para esse mesmo período. Então você vai render 6,5% para investir na Redditor, que é uma empresa brasileira e uma empresa super bem conceituada, né? Quando a gente olha para o balanço da Redditor, a gente vê uma empresa que tem ROI positivo, né? E em torno aí numa média de 10 a 15% ao longo dos últimos anos. Se você olhar, em 2015 era próximo a 25%, agora está mais próximo de 10%, mas sempre aí um resultado positivo, né? Um lucro em relação ao patrimônio. Quando a gente olha a dívida, ela tem dívida líquida EBITDA, que é uma medida de alavancagem, né, que a gente usa, abaixo de 1%, então 0,61% de dívida líquida EBITDA. Ou seja, ela tem um EBITDA maior do que a dívida total dela. E a dívida de curto prazo, frente ao que ela tem, é muito pequena, é menos de 10%.
da dívida total. Então, uma dívida que tem um perfil de longuíssimo prazo, uma dívida muito baixa frente ao EBITDA, uma empresa de baixíssima alavancagem e que gera ROI. Então, uma empresa assim, né, que no Brasil é considerada extremamente segura, lá fora está negociando a 6,5% para 2030, enquanto o juro americano para 2030 é 4,5%. Então está negociando aí com 2% de spread, que é um spread bem alto em relação ao juro americano. Então esse é um corporate bond que eu gosto bastante. Ah, Marília, mas como é que eu vou investir nesse ativo? Como é que eu pago imposto de renda? Enfim, eu quero diversificar minha carteira, como é que eu faço? Pois é claro que quando você vai investir lá fora, não dá para você ter um corporate bond, né? Aqui eu vou dar duas recomendações, mas o ideal é que você tenha uma carteira de pelo menos uns 5, 6 nomes diferentes para você fazer uma certa diversificação. Afinal, vai que acontece uma coisa muito específica no setor de hospitais, né? Aí pode impactar a Redditor, se só tem Redditor, não funciona. Então, legal você fazer uma carteira diversificada. Além disso, se eu fosse investir lá fora, eu não investiria só em corporate bonds. Eu investiria também em algumas ações, afinal, a atividade americana ainda está resiliente, né? E a gente vê aí todo esse investimento em tecnologia, infraestrutura, enfim, que também deve beneficiar as ações americanas, assim como a queda de juros. Então, o ideal é você fazer uma carteira diversificada. E por conta disso, por conta de vocês estarem pedindo tanto a diversificação lá fora por conta do cenário brasileiro, a gente decidiu fazer uma coisa única, uma coisa que a gente nunca fez, que é fazer o Nord Global Vitalício. Então você vai ter acesso ao Nord Global, que é uma carteira de corporate bonds e uma carteira de ações recomendado pelo Henrique Vasconcelos e olhado também pelo Bruce Barbosa, que é uma carteira realmente das melhores empresas e dos melhores corporate bonds que a gente gosta para investir lá fora, de uma forma bem diversificada e, além disso, explicando como investe lá fora, como paga imposto, como funciona, quais corretoras usarem, quais as mais baratas, que isso também é muito importante. E assinando esse combo do Global Vitalício, você ganha também vários bônus que está escrito aqui na tela, entre eles o Nord Crypto Master Vitalício. E tudo isso por R$ 12,99. Então vale super a pena. Você quer investir lá fora, você quer mais dicas como essa, outras empresas de corporate bonds, outras ações, né, para diversificar. Esse plano tá maravilhoso para você. Ah, Marília, mas eu não sei se eu vou me adaptar, se vai servir para mim, se eu vou gostar, se eu vou achar fácil. Então a gente dá 90 dias de teste para você. Assinou, passou 90 dias, não se adaptou, a gente te devolve o seu dinheiro. Então vem fazer o teste, vê se você gosta, eu tenho certeza que você vai gostar. Tem cada vez mais pessoas investindo lá fora, né, com tudo que está acontecendo. Acho sim que vale a pena diversificar. Então vamos lá para o ativo número 2. Outra recomendação um pouquinho mais arriscada que Redditor, mas também segura, é a Cosan, né, uma empresa aí do agronegócio. Um bonde da Cosan para agosto de 2029 tá com uma taxa de 6,34, então uma taxa aí bem boa também. Quando a gente olha o balanço da Cosan, a gente vê também uma empresa com ROI positivo, né? A gente sabe que empresas do agronegócio são muito suscetíveis às oscilações nos preços dos insumos, mas olha, a gente vê que ela é uma empresa que gira aí numa média de ROI em torno de 15%, que é uma média aí bem alta, né? E frequentemente com ROI positivo, e a dívida líquida EBITDA, ela já é uma empresa mais alavancada, tem dívida líquida EBITDA de 3. Então, a dívida líquida dela, ou seja, a dívida total menos o caixa, é 3 vezes o valor do EBITDA do ano, que é uma alavancagem, não é igual Redditor, né, que é menos de 1, mas é uma alavancagem razoável, né, para uma empresa brasileira, é uma alavancagem que dá aí para a gente conviver. E a mesma coisa, a dívida de curto prazo, menos de 10% da dívida total. Então, um perfil de dívida de mais longo prazo. Então, uma empresa também que apresenta consistência nos resultados, apesar de ser do setor do agronegócio muito mais suscetível à volatilidade.
mas também com perfil de endividamento de longo prazo e com um resultado bem consistente, com um ROI positivo, e tá pagando também aí cerca de 2% de prêmio em cima da taxa de juro americana. Se a taxa de juro americana cai, né, se os prêmios de risco nos Estados Unidos caem, essa taxa de 4,5 vai, por exemplo, para 3,5, esses juros de bônus brasileiros também caem, gerando marcação a mercado positiva. Então, digamos, se cai 1% a taxa de juro longa americana, cai mais de 1% a taxa da Cosan, por exemplo, e da Redditor. Então você ganha até mais um pouquinho de marcação a mercado do que você ganharia simplesmente investindo numa Treasury. Então é um ganho que você consegue ter com a queda do juro americano, ainda ligado ao risco Brasil, porque são de empresas brasileiras, mais de empresas que a gente gosta, mais diversificados da macroeconomia brasileira. Você não está ligado ao fiscal, ao risco cambial. Se o dólar disparar, para você é bom, porque você estava investido em dólar, então é um bom jeito de você dar uma diversificada. Além de tudo, Cosan também exporta, uma exportadora, então também você dá uma diversificada do próprio cenário de atividade local, que é bem interessante de se fazer nesse momento. Então é isso, pessoal. Esses são os dois ativos que eu gosto. Eu acho que é um risco super controlado, para um spread, para uma taxa de juros de 2% acima da Treasury, então um prêmio bem relevante, num momento que eu acho que a gente pode ver as taxas de juros caírem ao longo do segundo semestre e do semestre que vem. E se você quiser ajuda para outros corporate bonds, para outras opções, temos inclusive opções mais seguras e um pouquinho mais apimentadas. Temos nossa carteira de corporate bonds e de ações nos Estados Unidos, no Nord Global, nessa promoção maravilhosa de R$12,99, com todos aqueles bônus que eu já falei para vocês. E é isso aí, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês a investir lá fora. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.